Os brasileiros e a camada 4 da personalidade. Este é um texto do Substack Biblioteca Proibida. Inscreva-se para ser notificado de nossas próximas publicações. A estrutura da personalidade humana não é um amontoado de reações ou traços de temperamento. Ela se organiza em níveis ou camadas, cada qual com seus critérios, suas metas e seus modos de sofrimento. Não é possível entender o ser humano se não compreendemos em que camada ele está operando. Mas mais grave do que isso é quando o indivíduo começa a viver em uma camada superior, com os critérios afetivos de uma camada inferior, o que é exatamente o caso mais comum em uma sociedade como a brasileira. E por que isso acontece? Porque o meio social, em vez de ajudar o sujeito a amadurecer, o puxa para trás. O resultado é trágico. Pessoas adultas que pensam com a lógica emocional de adolescentes. O sofrimento, a ineficiência, a confusão se instalam e não saem. Enquanto o indivíduo não reconhece onde ele está de fato, ele não pode sair dali. A lógica do afeto e a ilusão do progresso. O sujeito pode até alcançar uma vida estável, formar-se em direito, ter emprego, família, respeito público. Mas isso tudo não diz absolutamente nada sobre a camada em que ele está. As funções que ele executa podem pertencer a camadas superiores, mas os critérios com que ele as interpreta pertencem às inferiores. Um médico renomado pode perder a mulher amada e simplesmente abandonar tudo, cair na sarjeta, mergulhar em desespero. O que isso prova? Que, apesar de sua vida social indicar maturidade, sua estrutura emocional estava ainda fixada na camada 4, onde a motivação fundamental é ser amado. Na camada 4, o fracasso afetivo é vivido como colapso existencial. O sujeito ainda não deseja realizar coisas por si mesmo. Ele só quer sentir-se acolhido. Todo o seu esforço se organiza para obter aprovação, aceitação, aplauso. E quando isso falta, o mundo inteiro desaba. A armadilha do meio social. Você pode alcançar interiormente uma camada mais alta, digamos a sexta, que é a da eficiência prática. Mas se está cercado de pessoas que só compreendem as camadas inferiores, será constantemente puxado para trás. A vida interior diz uma coisa, a vida exterior exige outra. Surge um abismo entre o que se é e o que se precisa parecer ser. E quanto tempo alguém consegue sustentar essa cisão? A verdade é que se você não encontra interlocutores no seu nível, você começa a viver em uma esquizofrenia prática. Interiormente, você continua avançando, mas exteriormente é forçado a regredir para se fazer entender, para não ser odiado, para sobreviver socialmente. Isso é extremamente danoso. Se esse for o caso, o remédio é um só: mudar de meio social. Não se trata de arrogância ou elitismo, trata-se de sanidade. A permanência em um ambiente que exige regressão permanente vai, cedo ou tarde, destruir sua estrutura. O critério de permanência. Onde dói é onde você está. É preciso fixar com clareza um princípio. A camada em que você está é aquela onde dói. É ali que se concentram seus objetivos, suas angústias, suas reações. Ainda que você esteja estudando filosofia, escrevendo livros ou falando sobre política internacional, se o que te corrói por dentro é a falta de atenção, o medo da rejeição, a carência afetiva, então você ainda está na camada 4. A confusão surge porque as pessoas associam a matéria com que lidam à camada em que estão, mas isso é um erro. O conteúdo pode ser elevado, o critério pode ser miserável. O que define a camada não é o tema, mas o porquê você faz o que faz, o que te motiva, o que te abala. Um sujeito pode estar fazendo cálculos de engenharia e, ao mesmo tempo, chorando porque ninguém o elogiou. Ora, isso é sintoma de fixação em camada emocional, ainda que a atividade seja intelectual. O emocional travestido de responsabilidade. Um dos maiores enganos é confundir sofrimento com responsabilidade. O sujeito acha que, por estar sofrendo com uma dívida, ele é honesto. Mas isso é só orgulho. O sofrimento não resolve a dívida.
Não ajuda o credor, só serve para afirmar uma imagem moral. Isso é ego ferido, não é consciência moral. Se você deve, o que o outro espera não é seu sofrimento, é o dinheiro. Sofrer por dever não é virtude, é neurose. Pior ainda é desejar que o outro se sinta culpado, como se a culpa pagasse boletos. A atitude madura, de camada 6, é desejar que o outro prospere para que ele possa pagar. Não atormentá-lo, mas rezar por ele. E isso é generosidade inteligente. E quase ninguém faz isso. Por quê? Porque está todo mundo fixado na camada 4, exigindo reconhecimento, justiça subjetiva, desfora afetiva. Ninguém quer resolver, querem ser confortados. A infantilização coletiva. A cultura brasileira está repleta de gente falando de assuntos sérios com critérios emocionais. Escrevem livros com a intenção de receber carinho. Dão aulas esperando aplauso. Participam de debates esperando elogio e qualquer crítica vira ataque. Essa estrutura é infantil. E o mais triste é que ela se tornou uma norma cultural. Não se busca mais funcionar, busca-se ser aceito. A lógica da eficiência foi substituída pela lógica da empatia e, como resultado, temos uma sociedade que não exige excelência, mas sensibilidade. A exigência não é por conteúdo, mas sim por acolhimento. E isso destrói tudo. Destrói o ensino, o trabalho, o casamento, a amizade, a vida espiritual. O critério da camada define o destino. O critério da camada em que o sujeito se fixa acaba determinando o limite do seu destino existencial. Se a vida girar em torno de ser amado, ele será eternamente vulnerável ao desprezo. Se girar em torno da eficiência, ele poderá errar, falhar, ser criticado e ainda assim continuar. A maturidade não é a ausência de dor, a imunidade ao drama. O Brasil precisa urgentemente sair da camada 4. Precisa parar de medir tudo com régua emocional. Precisa parar de exigir que todos sejam carinhosos, compreensivos, delicados. E precisa aprender a dizer: funciona ou não funciona? Resolve ou não resolve? Só aí começa a civilização. Antes disso, tudo é recreio, mimo e choradeira. As camadas da personalidade não são uma curiosidade psicológica, são estruturas da alma humana que determinam como o sujeito percebe, age e sofre. Estar em uma camada é viver sob o império de seus critérios. A transição de uma para outra exige ruptura, crise e escolha. E, mais importante ainda, exige reconhecimento da verdade sobre si mesmo. Enquanto o sujeito não sabe onde ele está, continuará perdido. O Brasil, enquanto nação, ainda vive na camada 4. Não é um julgamento moral, é uma constatação clínica. E enquanto continuarmos querendo amor, aceitação e aplauso em vez de verdade, eficiência e grandeza, não haverá futuro possível. O que se impõe, mais do que nunca, é a maturidade. E ela só começa quando o afeto não é mais medida de tudo. Inscreva-se para receber as próximas atualizações da Biblioteca Proibida.